Nossa conversa de hoje, ela fala um pouco sobre igualdade. Você provavelmente já ouviu uma discussão sobre aquela célebre frase muito comum no liberalismo, a ideia que marca todas as sociedades e todo o Estado de Direito, a máxima de que todos são iguais perante a lei. A isso a gente chama de igualdade formal, ou seja, a ideia essencial de que todas as pessoas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres perante a lei. Ocorre que essa fórmula da igualdade perante a lei, ela não dá conta da desigualdade material. Ou seja, existem pessoas que são iguais perante a lei, mas desiguais no acesso a oportunidades. Ou seja, quando a gente está falando de igualdade material, o que a gente está dizendo é que não basta a fórmula todos são iguais perante a lei para que efetivamente todos fiquem iguais perante a lei. Então, por exemplo, todos são iguais perante a lei, só que X tem arroz e feijão para comer em casa, Y tem arroz, feijão e caviar, e Z tem arroz, feijão e caviar e 12 carros na garagem. Essas pessoas são iguais perante a lei, mas materialmente desiguais. O problema é que quando essa desigualdade está associada à falta de oportunidades em relação a direitos cabíveis e destinados a todos, tais como a educação e o trabalho, é preciso repensar essa igualdade ou essa desigualdade. Qual é a questão, então? A questão passa a ser como estabelecer algum nível de igualdade material, algum nível de acesso igualitário a essas pessoas e acesso igualitário, portanto, a certos bens e oportunidades da vida. E nesse contexto, então, a igualdade material pode ter como pressuposto o direito à diferença. O direito à diferença se caracteriza, então, como o pressuposto, muitas vezes, da igualdade material. A questão é simples. Pense que existe uma pessoa que nasceu em uma favela extremamente pobre e uma pessoa que nasceu em um bairro rico da zona sul do Rio de Janeiro. Essas duas pessoas provavelmente terão acessos muito diferentes à educação e terão acessos muito diferentes à saúde e à alimentação, pelas próprias condições que têm. Consequentemente, enquanto um desses vai de carro para a escola todos os dias, tem a melhor alimentação, tem a melhor educação e todas as oportunidades, o outro, que disputará com ele o mercado de trabalho ou uma vaga na universidade, muitas vezes não tem um caderno para estudar. Aí está, portanto, o problema da desigualdade. E essa desigualdade muitas vezes se dá em função da cor da pele, das características físicas, deficiência ou não deficiência, ou do gênero. É exatamente por isso que surgiram diversas convenções internacionais. Exemplo, a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. A Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. E a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E todas elas prevêem o surgimento, a criação pelos Estados-partes de medidas especiais e temporárias, com a finalidade de reduzir essas desigualdades.
Nesta convenção, a expressão discriminação racial significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional, étnica, que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social ou em qualquer outro domínio de vida pública. 4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que tais medidas não conduzam em consequência à manutenção de direitos separados por diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos. Uma dessas medidas é exatamente a política de cotas. Muita gente questiona a política de cotas basicamente apresentando aqueles argumentos que a gente vai tentar pensar sobre eles. O primeiro, com as cotas, negros, deficientes e mulheres tiram vagas das demais pessoas. Esse argumento ele beira a ilegitimidade. Por quê? Em primeiro lugar, porque as demais pessoas, ou seja, que não estão nesses grupos historicamente discriminados, historicamente vulneráveis, tiraram vagas de negros, pessoas com deficiência e mulheres ao longo de algumas centenas de anos. Enquanto brancos, ricos e sem deficiência estavam na universidade até meados do século XX, por exemplo, pessoas com deficiência estavam institucionalizadas, confinadas em instituições sem quaisquer direitos. Enquanto homens brancos, enquanto homens brancos, ricos e sem deficiência estavam nos melhores postos de trabalho, mulheres estavam impedidas sequer de votar e muitas vezes de estudar e outras tantas vezes de trabalhar. Enquanto homens brancos, ricos e sem deficiência estavam dominando a política, estavam dominando a economia, negros eram escravizados. Ou seja, esse argumento não serve. Mas tem uma outra questão, né? O segundo argumento é: eu não escravizei ninguém. Bom, esse argumento é pior. E por quê? O eu não escravizei ninguém diz o seguinte: bom, então não tenho responsabilidade nenhuma se em algum momento essas pessoas, né, os negros mais especificamente, foram escravizados. Veja o seguinte: esse mesmo cidadão que diz eu não escravizei ninguém, quando tem direito a uma herança, ele recebe. Não recebe? E ele não construiu nada. Ele recebe às vezes do pai um apartamento, uma casa, uma empresa, e ele não construiu nada. Peraí, mas você está usando 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Porque se você não escravizou ninguém, não quer ter a responsabilidade por reparar essa injustiça histórica, você também não construiu nada e quer receber herança por quê? E aí, a gente pode lembrar que se você, por exemplo, estiver andando numa rua e sofrer um acidente, cair num buraco feito pela prefeitura, por exemplo, quem é que terá a obrigação de te indenizar? O município, né? A administração pública. Se assim pense comigo
porque quem vai te indenizar na prática é toda a sociedade. E quando acontece isso com qualquer outra pessoa, você tem o dever de indenizar, porque as responsabilidades que cabem ao Estado são coletivas, são sociais. Portanto, o eu não escravizei ninguém revela uma visão individualista, um argumento sofismático e, sobretudo, pleno desconhecimento de como funcionam as políticas de Estado. Ou seja, o eu não escravizei ninguém não faz o menor sentido. O terceiro argumento é o seguinte: esses grupos são de pessoas inteligentes, pessoas que não precisam de cotas. Elas vão chegar onde elas quiserem e ninguém vai conseguir detê-las. O sonho seria que fosse assim, né? Pois é, seria o ideal. Só que não funciona assim. Primeiro, ninguém é obrigado a usar cotas. Ou seja, se você tem negros, pessoas com deficiência, mulheres e outros grupos historicamente discriminados, e nesses grupos há pessoas que entendem, olha, eu não quero cotas, eu não preciso, eu acho que eu sou capaz de existir e de chegar onde eu quiser sem elas. É um direito e é muito legítimo que seja assim. Segundo, existem outras pessoas que reconhecem extrema dificuldade em viver com base na meritocracia pela simples burocracia. Então, o mundo já percebeu, e por isso você tem convenções que recomendam essas políticas, que as pessoas não partem do mesmo lugar para chegar onde querem. Existem pessoas que estão muito à frente, como nesse exemplo que eu dei. Portanto, ter a oportunidade de escolher se quer as cotas ou não, todas as pessoas que integram os grupos mais vulneráveis têm. Agora, não é o privilegiado na sociedade, não é o branco, não é o rico e não é o homem que vai dizer exatamente quem tem direito a cotas, quem vai chegar e quem não vai chegar. Esse é um argumento autoritário. Por quê? Porque para os brancos com dinheiro, sem qualquer deficiência, é muito fácil dizer que o outro é inteligente, que o outro vai chegar onde ele quiser. É muito fácil dizer isso. É facílimo, porque ele não vive essas dificuldades. A legitimidade para dizer se quer e se precisa não é do opressor, é do oprimido. Tem um outro argumento, né? Negros, deficientes, entre outros, estão despreparados para a universidade e para o mercado de trabalho. Ou seja, você garante a cota, mas não garante a permanência. Bom, então você está dizendo o seguinte, que você vai punir de novo não dando escola. Aliás, não dando emprego. Por quê? Porque se você não dá emprego, você não dá emprego porque ele não está preparado. E quem não preparou? Nós, enquanto sociedade. Mas eu não deixei ninguém despreparado. Você deixou sim. O que você fez para que essa desigualdade não existisse? Não fiz nada porque eu não era nascido. Bom, voltamos ao problema da herança. Porque alguém deixou. E você é descendente desse alguém. E mais, se ele tivesse deixado uma herança para você, você aproveitaria. Fazendo a analogia, a gente pode dizer o seguinte, bom, então quer dizer que ele deixou uma dívida social que você não quer pagar. Então, essa história de dizer a educação foi ruim, então ele não vai ter acesso à universidade porque ele não vai ficar, é mais uma vez você reduzir
arbitrariamente a capacidade do grupo, sem deixá-lo tentar. Pessoas com deficiência não podem ter direito à reserva de vagas porque não estão qualificados para o mercado. Bom, o papel social da empresa não é o de qualificar também? É só o de tomar o serviço e pagar, às vezes, salários incompatíveis com a dignidade humana? Ou o papel da empresa é qualificar também? Vamos pensar, então, que essa discussão sobre cotas, ela tem um problema. Ela tem um problema que é o autoritarismo. O autoritarismo da argumentação de quem realmente acredita que vai resolver o problema da desigualdade partindo do pressuposto de que todas as pessoas partem do mesmo lugar e chegarão ao mesmo lugar por seus próprios méritos, sem que você tenha algum tipo de política compensatória. Isso não funciona assim. Por quê? Porque historicamente a gente sabe que existem pessoas que foram escravizadas, pessoas que escravizaram. Consequentemente, existem descendentes de escravos e descendentes de senhores. Essa relação estabelece que o descendente de escravo não nasceu e virou senhor, e o descendente de senhor não nasceu e virou escravo. Eles simplesmente continuaram as realidades de suas gerações, na maioria absoluta das vezes. Isso se prova como? Lendo-se estatísticas. Estatísticas na educação, estatística no mercado de trabalho. E para quem nega as estatísticas, principalmente na nossa área, que é o direito, é bom pensar. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem 200 anos de atividade. Quantas mulheres nós tivemos lá? 3, né? A gente vai dizer o quê? Que todas as outras que não chegaram são o quê? Não têm a mesma competência das que chegaram? Tem a mesma competência. Só que a estrutura que se criou para o acesso da mulher beira as raias da discriminação e da discriminação por gerações. Tem mais. Quando a gente pensa nessa relação, a gente vai pensar em outro grupo, discriminado, negros. Quantos negros nós tivemos nos tribunais superiores? Vamos pegar novamente o caso do Supremo Tribunal Federal. É isso? Vamos pensar que sim, então. A conclusão para os defensores da meritocracia é que a incompetência está em todos os outros, né? Aqui, ó, o incompetente. Agora vamos pensar em quantas pessoas com deficiência você conhece na magistratura. Enfim, vamos parar, né? Nos tribunais superiores, são todos os incompetentes. Por quê? Porque o discurso da meritocracia é assim. O discurso da meritocracia não reconhece que as oportunidades são diferentes. Aliás, o discurso da meritocracia, cujo nível de inteligência está em déficit. Vamos pensar nisso. Não vamos generalizar. E aí, para terminar, qual é a ideia, então, dessa nossa conversa de hoje? É sintetizar na noção de que as cotas têm por finalidade desigualar no presente para igualar no futuro. As cotas são medidas especiais e temporárias. As leis relativas a cotas, elas têm prazos para serem revistas. A gente vai voltar a falar sobre cotas para explicar o funcionamento de algumas delas na nossa realidade, né? O funcionamento prático delas. Então a gente vai voltar a falar aqui na Lei 12.711 de 2012, vai voltar a falar na Lei 13.409, vai voltar a falar na Lei dos Partidos Políticos que estabelece cotas para as mulheres, vai voltar, já falou muito aqui no canal sobre a Lei 8.213,
que estabelece cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, espero que você continue assistindo o nosso canal. A gente volta a conversar no próximo vídeo. Não se esqueça, hein? Acompanhe a gente no Instagram, me dá um retorno sobre o que você está achando dos nossos vídeos. Não deixa de curtir, de compartilhar, ou seja, de dar o seu like aqui pra gente. Até o próximo. Tchau!